Mas como que você entrou? Não, então, aí o que aconteceu? E eu fui crescendo ali dentro, né? Minhas férias, não tinha férias, eu ia para lá para empresa. Então, você acaba tendo que ajudar, aí você vai tendo contato com um pouquinho de venda, você vai também, aí, quando criança, você vai desenvolvendo, vai ficando perto dessas habilidades, né? E quando chegou mais ou menos na época de faculdade, aquela rebeldia juvenil, né? De adolescente, falou, eu não quero nada disso, não tenho perfil para tocar isso aqui, vou buscar outra coisa. Fui fazer direito. Advoguei 7 anos, tomei na cara, aprendi, apanhei, e casado já. E assim, sempre no viveiro, curiosamente. Todo final de semana, sabe, a gente abre sábado, né? Então todo sábado eu tava lá, o que podia resolver, eu ajudava a resolver. Sabe assim, tava fora, mas tudo... me ajuda com isso, ia fazer compra fora, eu que ia fazer naquela época, apesar de estar totalmente afastado, mas sempre, assim, sabe, nunca consegui se desvencilhar 100%. Minha esposa falou, por que você não vai? Vai ficar pra quem isso aqui? Olha o que sua família já construiu. Como que é? E aí foi abrindo, literalmente, assim, tirando a venda dos olhos, sabe? Eu sempre tive meio envolvido, talvez por uma insegurança minha, com medo de assumir um negócio e, você tem que fazer, você tem que continuar, você tem que trabalhar crescer. Em família não é fácil, né? Não é fácil, entendeu? Fácil. Então, assim, eu acho que ali foi um processo de amadurecimento meu, entendeu? Então, há 5 anos atrás, mais ou menos, eu meio que choco, assim, a família quando eu falo, olha, gente, eu vou abandonar o direito e quero ir pra empresa, né? Eu vou. Posso ir, né? Vocês me aceitam aí dentro, né? Tem espaço pra mim, né? E, cara, isso é uma coisa que eu admiro muito, assim, elas, porque elas falam, pode, mas você não pode vir só pra repartir o bolo. Tem que fazer o bolo crescer. Você tem que crescer a massa também, né? Porque não adianta. E foi nessa pegada que eu busquei, entendeu? Eu falei, o que eu posso trazer de inovação, né, com a minha juventude, com que a gente tem uma visão diferenciada, uma visão né? diferenciada, que a gente pode refrescar esse negócio, que a gente... Entendeu? Você sabia que esse, eu acho que é o grande problema de toda empresa familiar, é isso, né? Quando vem uma nova geração, é você conseguir impor a sua visão para aqueles que já estão há muito tempo no negócio, né? E hoje, olhando para trás, eu vejo como foi bom para mim ter saído. Ficar desse tempo afastado. Bom. Porque eu cresci fora, entendeu? Você sabe que tem empresas familiares que exigem. Olha, antes de você entrar aqui, você tem que ter no mínimo 2 ou 3 anos em empresas de fora. Sim, eu acho isso fundamental. Você traz uma bagagem, né? Você traz uma bagagem. E você aprende a tomar também na cara, né? Exatamente, porque ali às vezes você acaba sendo, querendo ou não, protegido. Você tem como se socorrer ali. Não, quando você tá fora, é você com você mesmo. Então, eu acho que isso me deu uma experiência, apesar de não ser da área exatamente, tudo isso. Mesmo assim. Habilidades como resiliência, persuasão, coisas de aguentar chefe chato, tomar revés, né? Ele trouxe chato, pra empresa, começou a processar todos os clientes, é advogado, né? Indenização por danos morais. Pronto. Eu não gostei dessa planta, processei. Processa ela. Mas isso, e o Gil falou uma outra coisa interessante, que é a questão de você ter um sangue novo, né, um ar novo na empresa. Eu sei que a primeira geração foi quem trouxe ela do ponto A até o ponto B. Mas não necessariamente as mesmas estratégias que fizeram esse caminho são as que vão fazer do ponto B para o ponto C. Exatamente. Então tem que ter Pelo contrário. Pelo contrário, agora, tem que renovar. Exatamente. E é isso uma coisa assim, porque você chega lá, quando não tinha exatamente formação na área, né? Mas você tem muito contato com empresários, com amigos que estão abrindo empresas, você tá vendo uma dinâmica... Sim. E as dores são parecidas, exatamente. Né? E eu comecei a olhar e falei, poxa, tem muita prática aqui que já não é mais desse tempo, entendeu? Vamos começar a modernizar. E aí você ir aos pouquinhos e conversando, e mostrando, e principalmente mostrando. Porque muita coisa que eu falava, vamos fazer isso? Primeira coisa, pé na porta. Não, tá funcionando. E tem certa razão. Funcionou até aqui. Funcionou até aqui. Tem que respeitar. Mas daí você tem que mostrar exatamente, para onde que a gente quer ir. E o que tem, assim, objetivamente, de mudança que você destacaria nessa transição de geração? Então, você conseguiu. Que eu vejo? Assim, a gente conseguiu organizar o nosso setor financeiro, que antes era tudo muito atrelado, era uma empresa familiar, então você via muitas vezes a empresa pagando conta pessoal, do sócio, do pessoal. Então, e assim, você vê coisa simples, só que não passando ali toda hora, só que não vê, entendeu? Catalogar fornecedores.
entendeu? E ter um contato, começar a ter negociação melhor, sabe? Organização de frete, de logística, falar, olha, a gente precisa programar, né? Porque essa época do ano agora, curiosamente, não sei se vocês estão nessa fase de vocês comentaram de obra, mas assim, todo mundo quer mudar pro Natal. Não, eu tô longe. Não, assim, eu quero mudar pro Natal, de 2024. Não, mas você então, aí você começa a perceber realista. No nosso ramo, assim, que acho que muita gente quer estar no Natal em casa, lógico, entendeu? Mas assim, se tiver na reta você, final. Não, exatamente. Mas assim, curiosamente, eu não sei se já é até uma estratégia, você começa a ver que muitas obras encerram final de ano. Ah, não, aqui, ó, a minha casa de praia. A gente tá desesperado pra obra terminar antes do Natal. Então tá certo. Entendeu? Então, assim, a gente sabe que existe uma demanda reprimida agora, começando agora, outubro, novembro, dezembro. Entendeu? E isso já é de ano. A gente observa isso há muito tempo. Então, a gente começa a programar já. Pedir planta, porque tipo, começa a chegar essa época do ano, juro pra você, se eu mostrar áudio aqui do fornecedor João, não tem essa planta, não tenho mais. Então, assim, você tem que começar a programar antes para você ter em estoque, senão como que você entrega pro seu cliente? Ele já fechou lá 6 meses atrás, 1 ano atrás, como que você não entrega? Entendeu? Questão de custo, questão de tudo isso, né? E aí, estrutura física, a gente já melhorou, assim, depois que a gente entrou lá, renovação de frota, aumentamos nossa área lá, quando eu cheguei era 3.500 metros quadrados, mais ou menos, hoje a gente está quase em 6.000 metros, entendeu? De estoque, de local mesmo. E assim, é muita buscando, coisa, e aí já vislumbrando, pô, e-commerce, né? Eu tenho visto, assim, que a gente tem uma dificuldade por conta que é um produto vivo, né? Planta, como que você faz questão de transporte, mas eu tenho visto já algumas empresas de São Paulo trabalhando com e-commerce, eu falo, pô, aqui tem um... Dá pra fazer, entendeu? Interior, a gente aumentou muito a nossa presença em algumas cidades do interior. Como é que faz, por exemplo, para aumentar uma presença no interior de uma empresa de paisagismo? Arquiteto, parcerias com arquiteto, entendeu? Porque ele que se aqui às vezes é difícil chegar no consumidor final, imagina lá, né? Marketing, querendo ou não. Internet. Hoje, rede social é fundamental. Chamou minha atenção esses dias, fui conhecer a casa nova de um primo. E aí tem lá um móvel de um arquiteto famoso, de um designer, pedra, mandou trazer não sei de onde, tudo chamava atenção. Mas se você perguntar o que mais me chamou a atenção, foi uma azeitona? Oliveira centenária que ele trouxe da Europa. Então ele falou, não, eu quero uma que tem... Centenária não. Milenar, eu acho. Sei lá, eu sei que é assim, porque centenária... Tricentenária deve ser. Tricentenária. 300 anos. Cara, ele mandou trazer da Europa um negócio assim. E não é uma não, trouxe um monte. É o grande chamariz da casa, aquilo. Tá acontecendo um movimento desse das pessoas... porque a gente já entrevistou alguém aqui que valorizou o fogão. Fogão, valor de carro. Aí, olha Hugo. Isso. O Hugo, foi o Hugo. Sabia. Foi o Hugo. Então, assim, beleza, você tá do fogão. O cara começa a valorizar. Ó, agora isso aqui é a pedra. Deu 80% no fogão, tá só. Deu 80%? A verde que quer verde vai ganhar, Gil. Vai dar 100%. Ó, a margem desse Hugo é impressionante, cara. Vou trocar de ramo. Então eu comecei a olhar e falei, gente, agora... E ele fez um lugar de destaque para Oliveira. Não, tendo isso? Tem, muito. Porque, igual você falou, antes a pessoa... O sonho da casa dela, o sonho da vida dela era ter um cinema em casa. Ela tinha um sofá e uma tela ali. Só que hoje já não é mais isso. Entendeu? Todo mundo tem cinema. Não é nem só isso. E assim, pô, cinema você vai ali, senta, beleza. Mas as pessoas começaram a olhar o jardim, pô, aqui eu vou fazer um piquenique com meu filho, aqui eu vou receber os meus convidados, aqui realmente é o grande cartão postal, querendo ou não, é a vitrine da minha casa. Tô aqui fazendo uma festa e o que tá aparecendo? Você tem um jardim lá no fundo, então assim... E começa a despertar o desejo dessas plantas exóticas, únicas. Então é uma palmeira muito especial, entendeu? Que vem muitas vezes do Uruguai, do Chile, as oliveiras que você comentou, tem muita produção. Produção de azeite. A Argentina tem produção de azeite, o Uruguai tem. Então, assim, você tem oliveiras lá de 80, 100 anos. Então, até os próprios hoje, eles falam, pô, hoje para mim compensa eu vender a oliveira do que eu continuar produzindo azeite com esse pé. Entendeu? Então, começa a surgir um mercado de luxo.
de destaque, de planta. planta. E o que você já vendeu aqui, por exemplo, para compartilhar com a gente? Tem um caso de alguém que mandou trazer, fez uma loucura aí? Então, a gente tem uma situação que é um cliente que foram 19 palmeiras na casa dele. 19. E, assim, 2 das palmeiras, assim, pesando cerca de 5 toneladas, cada uma, o peso. E ficava num raio de mais ou menos 35 metros pra gente plantar de distância. Então, você tinha dificuldade para içar essa palmeira lá. Na época, cogitou-se até trazer helicóptero militar de alta capacidade para içar e conseguir colocar ela no local certo. Por quê? O guindaste que seria necessário seria de 5, 6 eixos. Aí o condomínio não autoriza a entrar. Entendeu? No máximo de 3 eixos. Então, assim, aí você tem que... Aí que surge... Como que você resolve um problema desse? Entendeu? Você não tá contando com isso na hora. Chega lá e fala, putz, o maquinário não vai ser suficiente. E aí você, às vezes, tem que redesenhar todo o projeto na hora para poder alocar essas 2 plantas num local adequado. Entendeu? Mas então, que incrível isso, né? E assim... Aí hoje, Oliveira mesmo, hoje tá virando, assim, a coqueluche, entendeu? Todo mundo quer. E, claro, é uma planta que assusta com o custo, né? Muita gente quer, você fala, putz, e agora? Né? Quanto custa uma oliveira? Então, hoje você tem aí... Não pra gente, não pra gente. Não pra gente. Pro público. Fala o preço pro público normal. Não, pra vocês é em torno de... Não, em off. Não fala. Para. Pro público normal. Com aquele descontinho camarada. Não, hoje em torno, assim, a gente tratando, assim, de uma oliveira de 100 anos, coisa assim, bem, né... grossa, robusta, uns 60 mil, 70 mil reais uma planta. É um carro popular. Quer dizer, não tem mais carro popular desse preço. Mas é. Hoje, às vezes, você vê aqueles fretes que vem com batedor, né? Daqui a pouco vai virar isso, entendeu? Porque, você tá carro forte. Às vezes, na sua carreira ali, você tem 300 mil, 400 mil reais. Em planta. Em planta, não é nem carro, né? Que loucura. Em ativo biológico, que pode morrer. Exatamente, essa a nossa dificuldade. Muitas vezes você chega aqui, o nosso solo, você tem que ter aí entra a expertise da empresa. E você conseguir preparar, porque o nosso solo não é um solo fácil, adequado. Você tem um clima 880, né? Ou é uma umidade e uma chuva bem presente como agora, ou é uma seca praticamente de deserto. Então imagina o estresse da planta. Eu tô aqui na Mata Amazônica, do nada eu vou lá pro Saara. Então, assim, você imagina a planta. Pô, eu tava no Uruguai, cara, curtindo minha vida. Depois de 100 anos me levaram pra Cuiabá. Eu achei que eu ia aposentar aqui. Eu achei que eu ia aposentar aqui. Já tava parando de produzir. Não, mas a própria planta... O que eu fiz que eu vim parar no inferno? O que eu fiz? E aí você tem um solo nosso que não drena muita água, que nesse período de chuva, ele é uma pissarra que a água não drena. Então, tem plantas que gostam de água, mas não gostam da água parada. Né? A maioria das plantas, na verdade, gosta de solo drenado. Então, você tem que saber fazer uma boa drenagem de solo, um bom plantio. Esse meu primo